Bom, na aula 5 e 6, a gente vai falar sobre circunferência e suas partes. Na verdade, ele não dá tanto detalhe a parte das partes da circunferência, mas eu estou deixando aqui, né? O mais importante, sim, que ele foca é a questão do diâmetro, né? Que é duas vezes o valor do raio. Se você projetar aqui, ó, eu tenho o diâmetro e eu tenho o raio aqui, ó. E aqui eu só fiz uma projeção dele. Ainda sobre as partes da circunferência, eu vou ter a corda, que é quando eu pego de um ponto da circunferência até outro, não passando pelo centro, e a flecha também, que é a distância aí de uma corda até um ponto da circunferência aí, ao centro do arco aí que essa corda está enxergando. E aí a gente vai ter os exercícios. O primeiro dele fala assim: seja alfa o melhor ângulo formado pelos ponteiros na hora e minutos das 8 horas e 20 minutos, podemos afirmar que alfa, ele quer saber uma afirmação referente ao ângulo alfa. Vai ter vários exercícios nessa pegada aí de relógio. Bom, eu vou fazer um relógio, vou dividir as 12 partes aí. Não ficou perfeito, mas é mais para ter uma noção. Uma coisa importante da gente observar, é o seguinte, ó, tá marcando 8 horas e 20 minutos. Se vocês lembrarem, o relógio quando está 8 e 20, ele sempre anda um pouquinho, porque ele anda proporcional aos minutos, aí o ponteiro menor ele anda proporcionalmente ao ponteiro maior. Então, quer dizer que andou exatamente 3 intervalos de horas e faltou um pouquinho aí. Se eu pensar, ó, eu tenho 12 intervalos, vou dividir 360 graus por 12, vai dar 30, ou seja, cada espaçamento de hora corresponde a 30 graus. Então, eu já tenho aí, ó, 30 mais 30 mais 30 mais 30, já tenho 120. Eu tenho um pouquinho mais que 120. Então, é 120, é um pouquinho mais que 120. Então, é maior que 120. No exercício 2, tem o item A, B e C, vou fazer o A e o B. E ele pede para determinar a medida do ângulo menor formado pelos ponteiros do relógio que marca inicialmente 3 horas. Depois a gente vai calcular de 7 horas e 20 minutos. Então acho legal sempre desenhar o relógio para você ter uma noção muito boa, ajuda bastante. Quando está marcando 3 horas, o ponteiro menor está nas 3 horas e o maior está aí na 12. Se você observar, você já consegue observar que é um ângulo reto, mas vamos calcular. Ó, eu tenho 3 intervalos até chegar às 3 horas, 3 intervalos de 30 minutos, ou seja, 90 graus. Desculpa, 3 intervalos de 30 graus. No item B, vou fazer o mesmo desenho do relógio e eu vou marcar aí 7 horas e 20. Lembrando que sempre passa um pouquinho proporcional aos minutos. O ponteiro menor passa um pouquinho proporcional aos minutos. Então, ó, aqui eu tenho 3 espaçamentos completos de 30 graus e eu tenho um espacinho que é proporcional a 20 minutos. Mas eu preciso saber quanto que vale cada minutinho, quanto que vale em graus. Então, ó, quanto que vale um minuto em graus? Bom, eu sei que 60 minutos, que é uma hora, é 30 graus, que a gente já calculou. Então, um minuto vai ser 30 dividido por 60, ou seja, cada minuto corresponde a 0,5 graus. Esse espacinho que ele passou é correspondente a 20 minutos, porque 7,20. Seja 20 vezes 0,5, que dá 10 graus. Minha resposta final, 30 mais 30 mais 30 mais 10 graus, que vai me dar 100 graus. E o C vocês vão tentar fazer a mesma ideia, tá bom? Desenhando fica bem mais fácil. O exercício 4 ele é um pouco longo para ler. Eu vou falar ele mais sintetizado, tá? Ele está falando de duas manobras de skate, que uma faz manobras de 150 graus e o outro 900 graus. A gente sabe que a circunferência vai ter 360, ou seja, essas manobras incluem vários giros. E aí ele quer exatamente saber em cada manobra quantos giros que ele dá. Então vamos calcular a primeira manobra, que é 150 graus. Para a gente saber quantos giros, eu divido por 360, que é uma volta. Vai dar 1,5 voltas. Daí eu já consigo eliminar duas alternativas aí. E no item B, e aí no item B não, na continuação ele pede 900 graus aí, quantos giros são. Vou dividir por 360, vai dar 2,5 voltas.
Ou seja, alternativa A. Bem tranquilo, né? Agora eu vou resolver o exercício 5 e 6, que ele vai trabalhar aí com umas questões voltadas para comprimento da circunferência, que é bem interessante. Então, o exercício 5 fala o seguinte: um carrinho de brinquedo que corre em uma pista circular completa 8 voltas, percorrendo um total de 48 metros. Desprezando a largura da pista e considerando aí que o π é igual a 3, ele quer saber o raio. Bom, eu sei que 8 voltas, ou seja, 8 vezes o comprimento dessa circunferência, é 48 metros. Se vocês não lembrarem, em outra videoaula, acho que eu passei a fórmula, né, do comprimento, que é 2πr. Então, 8 vezes 2πr é igual a 48. O π ele mandou usar igual a 3, então tem que saber o r. Então, vai ficar 8 vezes 2 vezes 3 vezes raio é igual a 48. Ou seja, 8 vezes 6 vezes o raio é 48. Vai dar aí 48 raio vezes o r é igual a 48. A gente vai chegar então que esse raio é igual a 1. Beleza? No item no 6 ele fala o seguinte: uma mangueira de jardim enrolada de forma circular, medindo 100 centímetros de um lado ao outro, dá 6 voltas completas. Ele quer saber o comprimento aí desta mangueira. Bom, vamos lá. É 6 vezes o comprimento, ok? Então, é 6 vezes 2πr. O π, quando ele não fala um valor igual ele falou no anterior, a gente usa normalmente 3,14. E aí, ó, a questão está no raio. Ó. Eu tenho 100 centímetros de um lado ao outro. Ou seja, eu tenho a mangueira 100 centímetros de um lado ao outro, que é o diâmetro. Aí eu vou calcular o raio. O raio é o diâmetro dividido por 2. Ou seja, 100 dividido por 2. Então, eu vou ter um raio de 50 centímetros. Logo, eu vou ficar com 6 vezes 2 vezes 3,14 vezes 50. Só fazer uma multiplicação, eu vou chegar em 1.884 centímetros. Para metro, dividido por 100, vai dar 18,8, que eu aproximo aí para 19. E é isso que a gente trabalhou nas aulas 5 e 6. Na aula 7 e 8 a gente vai trabalhar um pouco mais de exercícios.